Oi, gente, pessoal, bom dia, paz de Jesus. Hoje eu resolvi fazer algo diferente. Eu não vou pedir para você abrir sua Bíblia aí, não, embora eu esteja aqui com a minha Bíblia, né? Mas hoje eu não vou pedir para você abrir, não. Eu vou ter uma conversa com vocês, né? Abrir meu coração para vocês, né? E ultimamente, eu vim me questionando acerca de algumas coisas que têm acontecido na minha vida. E que também não tem acontecido, porque o ser humano é assim, né? Nós somos insatisfeitos com as coisas. E eu venho hoje fazer uma pergunta franca para você, né? Por que que você reclama tanto? Por que você tem reclamado aí, questionado e discutido com Deus enfim. Essa foi a pergunta que eu me fiz agora de manhã e eu fiquei bem aliviada. Bem aliviada, confesso. Por isso que eu achei legal conversar um pouco com vocês, assim, essa coisa menos formal, né? E por que a gente reclama tanto, né? Eu ultimamente agora, bem recente, eu parei, pensei e falei com Deus. Deus, eu acho que eu fui sincera com Deus, né? Que tem que ser, não adianta enganar Deus, tentar enganar Deus, né? Ninguém engana Deus. E eu falei, Deus, por que eu acho que eu me perdi, sabe? Diante de tantas coisas que eu tento fazer, que eu procuro fazer, eu acho que eu me perdi, tô perdida, não sei mais o que eu tenho que continuar fazendo. Eu quero coisas novas, vou fazer coisas novas. Isso que a gente quer fazer, né? Aí eu fui falar com Deus, aí Deus falou pra mim assim: mas quando você me pediu, né, alguns anos atrás, você me pediu exatamente isso aí. Coisas novas, eu te dei coisas novas. Só que a gente se esquece que as coisas novas envelhecem, nós envelhecemos, né? Eu vi umas fotos minhas recentemente agora, agora há pouco tempo, eu vi umas fotos de algum tempo de quando eu me casei, quando meus filhos eram bem pequenos. E hoje eu me olho no espelho e falo, meu Deus, como eu envelheci. A gente envelhece, gente. Você vai envelhecer. Ó, tem filtro nesse vídeo. Eu acho que tem um filtrozinho bem leve, mas tem um filtro. E assim, a gente vai envelhecer. Não adianta, a gente vai envelhecer. A promessa do homem, elas vencem. Mas as promessas de Deus, elas não têm prazo de validade. E isso não adianta, olha só. Não adianta a gente tentar falar informalmente. Se a gente está cheio do Espírito Santo, a gente sente o Espírito Santo falar, olha isso. E o Espírito Santo está falando nesse momento agora, que as promessas dele não têm prazo de validade, tá? Aquilo que ele te prometeu, aí você às vezes pensa assim, mas ele me prometeu isso lá atrás, 1900 antigamente. Aí o Espírito Santo agora, eu tô sentindo ele falar para você, e para mim também, né? Que as promessas dele não têm prazo de validade, tá bom? Então voltamos aqui ao assunto. A gente reclama tanto por quê, gente? A gente tem tantas coisas. Eu estava conversando com uma pessoa há pouco tempo e ela se queixando assim, um pouco da vida e eu parei, pensei e falei, caramba, peraí, para um pouquinho. Por que a gente reclama, né? Nós temos, graças a Deus, casa para morar, um teto, nós temos uma coberta para dormir, uma cama para dormir, nós temos uma família, nós temos nossa igreja. Por que a gente reclama? Né? E eu senti Deus falar, olha, você não está perdida não, né? No que você tem feito. Agora, cuidado com o que você deseja, porque às vezes nós desejamos coisas, pedimos a Deus e Deus nos dá aquilo e a gente depois reclama. Mas foi Deus que me deu. Os departamentos que eu tenho na minha igreja, graças a Deus, foi Deus que me deu. A família que eu tenho foi Deus que me deu. O meu trabalho foi Deus que me deu, né? A minha voz, o meu cabelo foi Deus que me deu. As rugas que vão aparecendo foram Deus que deu. Tudo é Deus que dá. Tudo é permissão de Deus quando você coloca nas mãos de Deus. Tem coisas que você ganha que não é Deus que dá. Aí já é outra coisa, tá? Eu estou falando do que Deus, as coisas que Deus nos dá e nós não agradecemos, tá? Então vamos parar de nos queixarmos, né? E eu senti Deus falar assim, continua fazendo o que você já estava fazendo, que quem dá força sou eu, quem revigora sou eu, as suas forças vêm de mim, continue me glorificando, continue me buscando, continue fazendo a minha obra, que quem te dá força sou eu, quem te capacita sou eu, então você preste atenção nisso, continue aí nesse propósito, se for da vontade de Deus. Primeiro você tem que saber, foi Deus que me colocou? Então, se você tem certeza que foi Deus, continue fazendo, porque se foi Ele que te colocou, se você está nesse barco, ainda que a tempestade esteja demais,
ainda que pareça que o vento vai te derrubar, mas ele está no barco, tá? Ele está no barco, ele está nos dizendo agora, nesse momento, que ele está conosco, que quem segura o nosso barco é ele, que quem tem nos sustentado até aqui é ele, e no momento certo, ele vai nos colocar na praia. No momento certo, ele vai acalmar o vento, mas por enquanto temos que ficar fazendo o que ele nos colocou para fazer. Tá interessante que Davi, quando ele, depois você procura aí, Davi, quando ele perdeu o filho, né, com Batseba, o primeiro filho com Batseba, ele ficou ali por algum tempo, por alguns dias, orando a Deus, buscando. Depois que vieram seus servos e falaram que o filho já criança já havia morrido, ele levantou, ele sacudiu do pó, rasgou as suas vestes e comeu, ou seja, partiu para continuar vivendo. O que eu quero dizer nessa manhã? Que sacuda o pó, tá difícil aí, tá doendo, as notícias demais têm chegado, mas sacuda o pó aí e continue vivendo, continue a caminhada, porque muito longa é a caminhada, tá bom? Então fica aí com essa conversa nossa, né? Nessa manhã, e para de reclamar, porque tem muita coisa que você ainda vai fazer, tá legal? Continue abençoando a vidas, orando a Deus e meditando na bendita palavra, porque ela sim, elas nos revigoram. Beijo!